Fala galera, bem-vindo ao canal Reinado do Urubu. Galera, que saudade que eu tava de ficar falando direto pra vocês. Ainda continuo meio ruim, tô voltando aos poucos, a voz ainda tá voltando ao normal, né? Como eu expliquei. Então, galera, primeiramente, quero deixar um destaque pra vocês, né? Hoje eu vou falar, hoje tem bastante coisa, tem muito assunto para poder estar explicando para vocês. A gente tem aí um auxiliar que foi demitido hoje. Nós temos desfalques para o jogo contra a LDU. Temos situação do Arrascaeta, renovações. Tem uma lista de 11 reforços do Flamengo que está circulando aí na internet. E segundo foi apurado aí, eu vou falar para vocês, tem jogador importante do Flamengo que pode ser transferido para um time grande da Itália, eu vou estar aqui falando para vocês também. Tem a situação de Alcaraz e é verdade, Matheus Gonçalves vai ser vendido por 56 milhões, galera. Eita, tudo isso vou estar aqui falando para vocês, mas galera, não deixe de se inscrever aqui no canal Reinado do Urubu. Vai lá, se inscreve, deixa um like, compartilha, ativa a notificação e tudo mais, para que o canal cresça mais e mais, beleza, galera? Vai lá no Instagram também, dá uma forcinha lá, @Reinado do Urubu. Segue lá também o Insta, vira e mexe, eu posto alguma coisinha. Tô meio sumido lá do Insta, né? Mas tô conseguindo voltar aos poucos aqui pelo YouTube. E em breve tô lá no Insta, postando mais conteúdo para vocês, mas segue lá, dá uma forcinha lá que vou tá postando algumas coisas para vocês, beleza? Galera, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de falar sobre o Rossi, né, galera? Poxa, o quanto o Rossi tá fazendo a diferença no Flamengo, o quanto o Rossi tem salvado o Flamengo, sabe? Tem gente até brincando, né, que o treinamento do Rossi foi aqui no Rio, né, com o acontecimento, tá pegando até bala. Então, assim, eu sei, o Rossi levou na esportiva, né, uma pessoa próxima, ele brincou e tal, mas sei que a situação é triste, né, que no Rio de Janeiro, infelizmente aconteceu uma situação, graças a Deus, não aconteceu o pior com o Rossi tá bem. Todos que estavam com o Rossi também estão bem, graças a Deus, né? Mas eu gostaria de exaltar aqui, o Rossi tem sido um grande goleiro ali do Flamengo. Muito se foi falado que o Rossi não era tão bom com as mãos e tal, né? E o Rossi está demonstrando que tá saindo muito bem com as mãos, com os pés, né? Na saída de bola. O Rossi, nesse jogo de sábado contra o Bahia, fez uma defesa muito difícil. Um jogador do Bahia ficou de cara, né, e ele tirou com o pé. Não sei se era um lance ajustado, não sei se estava impedido ou não. Na imagem até parece não estar impedido na imagem, né? Eu não sei, mas aí teria que traçar linhas e tudo mais. Mas não tira o brilho da defesa do Rossi, uma grande defesa. Enfim, né, galera? Galera, vamos lá. Hoje o Flamengo desligou o Daniel Alegria, né, que é o auxiliar técnico do Felipe Luiz. O auxiliar vinha com o Felipe Luiz desde a base, treinando com o Felipe Luiz. Ainda não sabe o motivo, porque foi mandado embora. Era o treinador que treinava as bolas paradas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então o Felipe Luiz sempre elogiou, sempre fazia questão, né, de elogiar o Daniel Alegria e tudo mais. Porém, alguma coisa, né, não sei se vai mudar para algum outro melhor, né? Não sei se não estavam gostando mais do treino dele, eu não sei. Eu sei que chegaram no acordo e aí, né, acaba contando com a aval do Felipe Luiz, ainda que ele possa ter sido a minoria, né, no caso ali, não sei. E aí foi desligado o Daniel Alegria, beleza? Outro assunto, galera, situação da Arrascaeta,
né? Muita gente falando, especulando coisas da Arrascaeta e tal. Galera, o contrato da Arrascaeta vence em dezembro de 2026, ou seja, o jogador ainda tem praticamente 1 ano e meio ainda de contrato, né? Muitos estão se falando aqui, a Arrascaeta está querendo ouvir outras propostas, que é isso, aquilo e tal. Enfim, tudo bem, nada impede que o jogador escute outras propostas, né? Afinal, o jogador ele também tem que saber o que é melhor para ele. Mas o que sabe é que o Arrascaeta gosta do Rio de Janeiro. O Arrascaeta é muito identificado com o Flamengo, né? Tem um carinho enorme pelo Flamengo. A torcida ama o Arrascaeta também, é ídolo demais do Flamengo. Mas hoje a questão é, quando se fala que temos outras prioridades de contrato, né? São contratos que já estão acabando, né? Temos aí o exemplo do Varela, o contrato, o Varela mês que vem já pode até assinar um pré-contrato com uma outra equipe, né? Então o Flamengo está dando essas prioridades de renovação para depois renovar com o Arrascaeta. Não tem uma lógica hoje renovar com o Arrasca se o contrato dele termina só em dezembro de 2026. Muita coisa pode acontecer, né? Então é claro que o Flamengo dá muita prioridade ao Arrasca. Claro que todo mundo do Flamengo, né, quer o Arrasca ali, mas temos que ser sinceros, temos que correr atrás de jogadores que estão com contrato já para vencer, que são prioridades, que é o caso do Varela, que o Felipe Luiz gosta muito. Se eu não me engano, o Pedro também está com esse problema, né? Tem um contrato que já vence aí. Então o Flamengo está correndo atrás desses para depois chegar no Arrasca e renovar, né? Então é isso, galera. Muitos estão se especulando aí, mas não acredite em tudo que estão falando por aí, não, tá? Temos aí desfalque, galera, para o jogo contra a LDU, né? Preocupa ali o Felipe Luiz, que é o caso do o Pulgar, no caso, que é o titular, né? Mas o Pulgar saindo, talvez fosse entrar o Alan, né? E o Alan também sentiu, os dois sentiram no jogo, os dois volantes, né? Começaram no jogo contra o Bahia, sentiram, né? Que foi o Pulgar e o Alan. E aí sentiram logo no primeiro tempo. Então foi constatado uma lesão, né? Na posterior de ambos os jogadores. Então não vão jogar. Ali na escalação ali, talvez ele entre com o Everton Araújo, o menino, ou de repente ele possa colocar o Léo Ortiz ali, botar o Danilo e o Léo Pereira na zaga. Dá para fazer fazer um outro esquema. Eu particularmente eu começaria com, vamos dizer, 3 zagueiros, né? Porque o Léo Ortiz sai bem ali como volante, tem uma boa saída de bola, e o Danilo também já tem essa boa saída de bola, junto com o Léo Pereira, né? O menino, coitado, o Everton Araújo é um garoto promissor ainda, bom marcador, ele vai correr atrás ali, se tiver correria ali da LDU, ele vai correr atrás, tudo bem, mas a saída de bola ele ainda é muito cru nesse quesito, né? Ele não tem uma saída de bola como o Léo Ortiz ou o Pulgar tem, né? Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Vou passar outras situações para vocês. Galera, outra coisa. Tem um jogador importante aí no Flamengo que pode ser transferido para a Itália. Tem um time grande da Itália de olho, sabem quem? O Wesley. E detalhe, time grande mesmo, tá? Ano passado foi o Atalanta, mas agora é um time grande, que é a Inter de Milão, né? Então a Inter de Milão está de olho no Wesley. Ainda não tem nada ainda no contrato, alguma coisa, mas é um time grande já de olho aí no Wesley. Pode ser que venha uma grande proposta aí para tirar o Wesley do Flamengo. O Flamengo vai estar de olho no mercado aí, até porque é um dinheiro que vai ser uma ótima venda para o Flamengo, em vista de que o Wesley está em alta, está muito valorizado, jogador hoje nível seleção, tá? Outra coisa, galera, Alcaraz,
Alcaraz aí né, tem uma meta, né? O jogador tá batendo essa meta, agora já fez o 6º jogo, se eu não me engano, é até o 7º jogo que ele teria que fazer, mas assim, tem outras metas, tá? Que não foi falado, muito se falou só da 6, 7 jogos que o jogador tinha que fazer como titular, mas provavelmente tem outras metas e o jogador ainda não bateu todas as metas. Então, ou seja, pode ser que ele faça o 7º jogo e ainda não tenha batido todas as metas. O que pode ser? Pode ser gol, assistência e tudo mais. Isso aí pode estar contando para que seja uma meta aí para ser batida para o jogador, tá? Galera, vamos lá, mais outro assunto aí, galera. Matheus Gonçalves podendo sair por 56 milhões, sabe para quem? Pro Galo. Então, galera, de acordo, eu vi um vídeo do Vene Casagrande, a qual eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês que eu adoro ver o vídeo do Vene, é uma inspiração até para mim. Então, o Vene já passou que essa informação não procede, né? E que de repente nem o Galo talvez tenha uma condição financeira hoje para pagar 56 milhões no Matheus Gonçalves. E creio que para um time brasileiro o Flamengo não vai vender por 56 milhões. Eu creio que o Flamengo vai fazer vai jogar um valor muito mais alto, né? Talvez seja alguém aí fora querendo dar uma valorizada no Matheus Gonçalves aí, né? Dar uma chacoalhada aí, já que o jogador não tem tanta oportunidade com o Felipe Luiz, né? Então, vamos para outra coisa, outro assunto. Galera, Flamengo mira reforços, tá? Então, saiu aí, de repente aí foi uma situação que aconteceu no Flamengo, né? Que foi visto aí uma lista de 11 jogadores aí que interessam aí ao Boto, tá? Mas assim, não tem nada, o Flamengo não fez proposta, ou seja, ali, né, o Flamengo tá de olho no mercado, tá de olho em bons jogadores, né? Então tem essa lista, né? Mas não vou especular para vocês aqui que já tem alguma coisa, que o Flamengo não tá fazendo proposta nem nada, mas eu vou citar para vocês os nomes dos jogadores, tá? Então, vou falar aqui, Pedrinho, atacante do Zenit da Rússia, Josh Sargent, não conheço, do Norwich City da Inglaterra, Vitão, do Internacional, esse aí interessa muito o Flamengo, Malcolm, também muito bom, do Al Hilal da Arábia Saudita, Marcos Leonardo também, do Al Hilal, Marcos Leonardo que foi do Santos, Zé Lucas, um volante de 17 anos do Sport Recife, esse também ainda não sei, Bento, goleiro do Al Nassr, Bento é um bom goleiro, gostei. Gabriel Pereira, zagueiro, 25 anos, do Copenhague, da Dinamarca. TT, do Panathinaiko, também não conheço esse aí não. Santino Andino, um argentino meia, 19 anos, Godoy Cruz, da Argentina mesmo. E esse nome me agrada muito, esse eu queria muito que o Flamengo trouxesse, cara. E esse me agrada muito, que eu vou falar pra vocês. Ezequiel Barco, argentino, 26 anos, tá no Spartak Moscou da Rússia. Esse, eu falo pra vocês aí, esse eu queria muito. Tem nomes ali que me agradam, como esse Ezequiel Barco que eu conheço, o Bento, o Vitão, bom zagueiro do Inter, tem o Malcolm, o Marcos Leonardo, enfim, tem bons nomes aí na lista aí que me interessa e eu ficaria muito feliz aí no Flamengo. Beleza, galera? Não sei se vocês gostaram, qualquer coisa, deixa um comentário aí, curte, tudo mais aí. Beleza? Um forte abraço em todos vocês, fiquem com Deus, valeu!